Olá, meu aluno Garra 01, professor Eli aqui com um bloco de questões exclusivamente para você de concordância verbal e nominal para fixar o seu conteúdo e, é claro, te levar, te direcionar à tua prova. Isso mesmo, porque esse é o nosso foco aqui no Garra 01. Te dar o passo a passo teórico e em seguida te ajudar nos exercícios. Vem comigo porque agora a gente vai responder um bloco maravilhoso de questões que eu selecionei só para você. E vamos começar questão de número 1. Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: considerando a concordância verbal, observe que ela já fala que é verbal. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente, ou seja, em ordem, as lacunas. Preste atenção. Eu tenho um direcionamento. Linha 39, 43 e 49. Então, quando a banca apresenta o direcionamento da lacuna, o trecho do texto vá direto ao trecho. Contudo, considere o período. É importantíssimo. Eli, o que é o período? É o ponto. É a ideia completa. O que é um período? Um enunciado de sentido completo. Então, pegue o ponto, leia, analise do ponto anterior até você encontrar a lacuna até o final. Ponto a ponto. Analise o período completo. Isso é importantíssimo. Vem para cá que eu vou te ensinar a fazê-lo. Observe, da linha 39, onde começa o período? Aqui, ó, na 38. E termina aqui. E termina aqui, na 40. A outra lacuna começa aqui. A da linha 42 começa na 41 e termina na 44. 42 termina 44. Cadê a outra? 49, achei, tá aqui. Vou subir um pouquinho aqui para você ver, tá? Ó, vem para cá. Na linha 49, eu vou procurar, eu vou fazer a leitura da onde? 48 até 50. É necessário que você consiga fazer a análise do período completa para que você não se perca, não deixe a desejar dentro dessa situação, tá? Vem comigo, pessoas. Primeira lacuna, primeira situação. Vamos lá. Eita, que eu fiquei aqui, peço desculpas, tá? Vamos lá. Lê comigo aqui. Certifique-se de solicitar através dos canais oficiais, em vez de sites de terceiros, que podem, preste atenção, que podem cobrar taxas extras. Quem é que pode cobrar taxas extras? Sites de terceiros, não é isso? Sites de terceiros. Então, já encontrei aqui, ó. Observe. E quem retoma? Quem retoma? Observe que a gente tem uma situação de referente. Esse que? A gente tem uma situação de um pronome relativo. E esse pronome relativo, ele está se referindo a sites de terceiros. E esses sites podem cobrar taxas extras e são menos seguros. Observe. Quando você tem esse tipo de situação, troca por os quais aqui para você ver. Ó. Os quais, vem, agora lê comigo. Sites de terceiros, os quais podem cobrar. Viu que é um pronome relativo esse quê? E quando você vem analisar essa próxima oração que está aqui, ó, com essa locução verbal, você observa que esse que, ele tem um papel de sujeito nessa oração que segue à frente do meu referente, aqui, ó, do site de terceiros. Aí, esses sites, preste atenção, leia dessa forma, ó, o pronome relativo. Esses sites podem cobrar taxas extras e, observe, é ou são. É ou são. E são. Eu já descobri que é plural e eu já descobri o referente. Observe. É muito importante que você analise se é realmente um pronome relativo. Troque por os quais, a qual ou o qual, tá? E faça essa análise. Lembrando também, esse tipo de oração que segue através do pronome relativo também tem uma análise própria. Esse pronome que tem o referente, ele pode ser dentro da oração sujeito
objeto direto, objeto indireto, e assim sucessivamente, meu aluno. E assim sucessivamente. Então, é importante que você consiga fazer essa análise. Observe que aqui, volta, esses sites de terceiros, ele funciona não como sujeito da locução, dessa locução verbal. Ele não é o sujeito da locução verbal. O sujeito da locução verbal é o quê? O que é o sujeito dessa locução verbal, tá? Então, é importante, se a banca quisesse se aprofundar, ela ia lhe perguntar isso, tá? Então, vamos para cá. Então, aqui a gente já sabe como eu tenho. Ele mais o que, ele é singular. Gente, esse que é um pronome relativo que está como função. Ele está em função, ele é sujeito, mas ele é um sujeito que tem um referente. O referente é plural ou singular? Se for singular, o verbo da oração, que o que é sujeito, tem que ficar no singular. Se esse referente for plural, o verbo que tem o que como sujeito, ele tem que ser plural. Ele tem que concordar com o referente do que. O que está retomando quem? É um termo plural ou é um termo singular? Ele é um termo plural. Pronto, então é são, beleza? Podem, como você vê aí. Observe que o verbo está no plural, é uma locução verbal, mas está no plural, podem. Aí à frente você tem novamente uma oração que usa esses sites de terceiros como referente. Então, se é referente, novamente a gente vai ter o plural. Então, não é são. São. Então, elimina aí qual é que tem. Letra B já elimina. Segue comigo. Elimina a letra B. Adorei esse macete aqui do pronome relativo. Vai ter mais à frente. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Vamos para a próxima. Então, o processo online leva cerca de 20 minutos. E deve quem? O processo online deve ser feito de uma vez. E não opção de salvar. E não o quê? Ão ou a. E não ão. E não existe. Se o verbo haver está com sentido de existir, meu aluno, ele é impessoal. Então, aqui é a. E não há opção. Não existe a opção, ó. Faz aqui, ó. Não existe a opção de salvar. Então, já elimino quem? Já elimino essa daqui. Só ficou agora letra A e letra D. Vamos ao próximo. Aqui, ó, é linha 49, mas a gente vai iniciar no período. Você ainda precisará passar pelo controle de passaportes. E os oficiais, a palavra. Preste atenção. Preste atenção. E os oficiais têm a palavra. Quem é que tem a palavra? Quem é que tem a palavra? Os oficiais. Os oficiais é sujeito plural ou singular? E você vai lembrar da aula de acentuação gráfica no que se refere a acento diferencial. O verbo ter. O verbo ter, quando no singular, ele não tem acento. O verbo ter, quando no plural, ele obrigatoriamente tem que ter acento. É o chamado acento diferencial, para a gente conseguir distinguir singular plural do verbo ter, necessariamente, tá? Então, observe, vem para a questão. Aqui, se eu tenho plural, o meu sujeito é plural, aqui tem que ser, ó, tem com acento circunflexo, ó, tem. Quem responde a questão, meu aluno? Quem responde a letra A? Letra A responde a questão, porque esse daqui, ó, tá no singular. Então, eu não vou dizer que aqui tem oficiais. Os oficiais têm, sem acento de jeito nenhum, eu ia ter um erro de concordância, porque o meu sujeito é plural e eu estou concordando com o verbo no singular. Eu tenho um erro de concordância verbal. Tranquilo até aqui? Vamos para a próxima questão.
Próxima questão, questão de número 2. Então, vem comigo porque a questão diz o seguinte. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. No que se refere, que a gente já sabe, é a concordância, né? Então, aqui a questão não fala de concordância nominal, de concordância verbal. Observe, ela só pede para você analisar. É uma questão de concordância. Contudo, o enunciado não nos diz isso, o enunciado da questão. A gente vai conseguir identificar dentro das assertivas. Vem para cá. Vem para cá. Alternativa A diz, na frase, observe, não havia banheiros nesses navios. Observe, não havia, ou seja, não existiam. Não existiam banheiros nesses navios. Está com sentido de existir. Esse verbo está com sentido de existir. E quando o verbo haver vem com sentido de existir, de acontecer, de ocorrer, ele é um verbo impessoal. Então, ele não concorda, ele fica na terceira pessoa do singular. Ele não vai para o plural. Volta para cá. Aí a questão segue. A forma verbal, havia, que você já descobriu comigo que é impessoal e que está com sentido de existir, poderia ser substituída por existia, sem prejuízo na correção gramatical. Vem para cá. O verbo haver, quando com sentido de existir, pode sem nenhum problema ser trocado pelo verbo existir. Contudo, você vai lembrar de uma coisa. O verbo existir, ele não é impessoal, ele é pessoal. E ele vai concordar com o termo que vem imediatamente à frente ou anterior. Ele vai concordar com o sujeito, quer seja anteposto, quer seja posposto. Beleza? Segue comigo. Então, o que a gente tem aqui? Ele pede a troca. Gente, até poderia. Contudo, você vai observar que banheiros está no plural. Então, o correto aqui seria existiam banheiros. Para concordar. Observe. Quando você tem o verbo haver, deixa eu apagar aqui e fazer uma análise sintática para você. Nesse caso, não havia verbo transitivo direto. Banheiros nesse navio. Observe, isso aqui é o meu objeto direto. Quando eu trocar esse verbo haver por existir, aí ficam existiam. E banheiros passa a ser. Então, deve obrigatoriamente concordar com o verbo. Então, não seria existia, seria existiam. Então, está errado. A letra A não está correta e não responde? Não responde a questão. Está errada. Letra B. Na frase, a maioria... Preste atenção aqui, deixa eu apagar para ficar bonitinho, tá? A maioria das capitanias, preste atenção, a maioria das capitanias padecia, preste atenção. E você tem aqui é uma expressão, essa palavra aqui, vou trocar a cor da caneta e você vai anotar isso aí. É uma palavra de ideia coletiva, tá? Ela é uma palavra de ideia coletiva. E quando você tem, vou escrever aqui na parte de baixo, palavra coletiva, mais substantivo preposicionado, meu aluno, o verbo, ele pode optar sozinho, que o verbo é o cara. Na sintaxe você já sabe, você vai começar a conversar com o verbo e vai terminar a sintaxe conversando com o verbo. Não tem para onde correr. O verbo, ele opta em concordar com a expressão coletiva ou com o termo preposicionado. Então, a maioria dos professores, eu posso dizer a maioria dos professores precisa concordando com a maioria. E a maioria dos professores precisam concordando com professores.
Observe, quando você tem palavras que denotam coletividade, mais substantivo preposicionado. Observe, esse é um tipo de sujeito que a gente chama de sujeito coletivo, né? Ou partitivo. Fica a seu critério aí como você quer chamar. Volta para cá. Então você já sabe. Poderia ser padecia ou padeciam. Não tem problema nenhum aqui. Ou singular ou plural. Aqui, ó, padeciam. Então está correto. Pera, calma. É opcional o emprego da forma verbal no plural ou no singular. Certíssimo. Já achei a alternativa que responde a minha questão. Está certíssimo. Por quê? Porque eu poderia dizer a maioria das capitanias padeciam, concordando com capitanias, e padecia, concordando com a maioria. É opção. É opção. Tanto faz. Letra C, vamos ver o erro. Pessoas, ó, você não está ainda fazendo a sua prova. Você está aqui estudando comigo, aprendendo a responder questões. Não é só achar a resposta correta e seguir, não. Você precisa entender o porquê dos erros. Eu já vi, gente, aluno dizendo, ai, eu respondi 100 questões de língua portuguesa hoje. Você só fez isso durante o dia inteiro? Não, em 1 hora. Eu respondi 100 questões em 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu sou o cara. Pessoas, quantidade não é sinônimo de qualidade. Se você respondeu 50 questões, 100 questões, e você não observou que estava errado ali, onde você errou, onde você acertou, por quê, se foi chute, se não foi, se foi consciente, não fez nada. Você não treinou, você não resolveu questões. Você simplesmente saiu ali perdendo tempo, fazendo um exercício que não vai somar na sua vida. Aprenda, responda a questão e saia justificando as alternativas que estão inadequadas. Segue comigo que a gente vai olhar o resto. É isso mesmo. A gente não vai sair da questão agora. Letra C. Vamos entender a letra C. Na frase, a conquista de Celta, preste atenção. Na costa ocidental da África e de Angola, dava ao Império Português a condição de ser mais duradouro. Preste atenção. A correção gramatical da frase seria mantida caso fosse substituído dava por davam. Preste atenção. Ele quer que você substitua. Então, cadê o dava? Aqui. Aqui. Você vai tirar esse dava e vai colocar aqui davam. Vamos lá. Vamos ver se pode fazer isso. Vem comigo. A conquista é uma expressão coletiva? Não. A conquista de Celta na costa. Desconsidere isso. Está aqui a adjunta adverbial. Adjunta adverbial. Deslocado. Deslocado. Não vai ter valia para a minha análise. A conquista de Celta e de Angola dava. Gente, o meu núcleo é a conquista. Dessa forma, o verbo tem que ficar no singular. Está errado. Está errado. Não é o que eu procuro. Viram como é importante? Aí, esse monte de coisa aqui, eu estava até analisando com isso, pessoas. É comum das bancas de concurso público colocarem expressões deslocadas no trecho que você vai analisar sintaticamente. E é muito importante que você descarte. Geralmente as bancas colocam adjuntos adverbiais de longa extensão, deslocado bem na análise, bem na oração que você vai analisar, desse tamanho. Desconsidere. Tire o adjunto, jogue no local dele, coloque a ordem na frase direta. Olha, na ordem, perdoe-me. Coloque a oração na ordem direta e faça a análise precisa, porque você pode se confundir com esses deslocamentos. Beleza? Segue comigo.
Então, letra D. Letra D diz o seguinte: na frase explorar os mares para aumentar a lucratividade era uma atividade no limite privada, mas totalmente financiada pela família real e supervisionada de perto pelo próprio rei. A forma verbal era, está flexionada no singular para concordar com o núcleo do sujeito, lucratividade. Vamos lá. Será que realmente é isso? Os mares, cadê a forma verbal era? Onde você está? Os mares, para aumentar a lucratividade, era. Preste atenção. Olha outro termo deslocado aqui. Explorar os mares para aumentar a lucratividade. Observe que isso aqui está deslocado. Desconsidere isso aqui. Ele não está com vírgula, mas está. Para aumentar a lucratividade está deslocado. Explorar os mares era. Eu quero que você preste atenção. Explorar os mares é um sujeito com verbo no infinitivo. E infinitivo, quando você tem sujeito com verbo no infinitivo, o verbo fica no singular. Ele mentira. Não, mentira não. Isso aqui é regra. Isso aqui é regra gramatical. Sujeito no infinitivo, sujeito oracional. Sujeito oracional com verbo no infinitivo, você vai ter um verbo no singular. Então, não está aqui, não cabe plural. Mas volta a questão para a gente ver o que a questão está pedindo. Ele diz que está flexionado no singular para concordar com o núcleo do sujeito lucratividade. Nunca. Nunca. De jeito nenhum. Está no singular, está correto por estar no singular, mas lucratividade não é o núcleo do sujeito. E o sujeito aqui, ó, explorar os mares. É explorar os mares. Preste atenção. E outra coisa, a justificativa, se a banca tivesse colocado aqui, a justificativa por ser verbo no infinitivo, a questão estava correta. Não responde, não é o que procuramos. Então, a nossa letra B aqui, ó, é quem responde a questão. Tranquilo? Pessoas, essa situação do verbo no infinitivo é muito comum. É muito comum em prova. Então, muito cuidado. Anote aí, verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo. Sujeito. Verbo no infinitivo sendo sujeito de outra oração. Não confunde as coisas. Eu estou falando de um sujeito oracional. O sujeito oracional é aquele que tem verbo, tá? É aquele que é formado por um verbo. E esse verbo estando no infinitivo, sujeito, beleza? Verbo no infinitivo vai ser o sujeito. O verbo da oração, lá, fica no singular, necessariamente. Igual está aqui, ó. O verbo está no infinitivo e o verbo ser aqui, ó, no singular. Tranquilo? Segue comigo, porque a gente tem muito ainda a ver. Próxima questão de número 3. Assinale a opção correta em relação ao trecho, preste atenção. Entre todos os dias festivos do ano, não há nenhum que se destaque tanto para o avanço social das pessoas comuns como essa data. Preste atenção. Ele quer o correto em relação a essa oração. Letra A diz o seguinte, não há nenhum que se destaque, a flexão do verbo da segunda oração, observe quem é. Não há, primeiro verbo, primeira oração, nenhum que se destaque, destaque, segunda oração. Então, ele está falando desse verbo. A flexão desse verbo na terceira pessoa do singular, e de fato está na terceira pessoa do singular, ó, destaque. Terceira pessoa do singular, justifica-se pela concordância com o termo nenhum. Nenhum. Observe. Quem é que não se destaca? Não há nenhum que, o qual se destaque. Vou aqui apagar novamente e falar com você sobre isso. Mais uma questão com o pronome relativo, ó.
nenhum, o qual se destaque. Esse nenhum é retomado pelo que? Para a segunda oração. Esse que é o chamado pronome relativo. Troca por o qual? Não há nenhum o qual se destaque. Troca esse nenhum por outra palavra. Não há pessoas. Como ficaria aqui? As, quais se destaquem. Observe. Então, esse que aqui, que está seguindo na oração, ele tem uma função. E a concordância desse destaque está para o quê? Mas o que é referente, o referente do quê? Nenhum. E nenhum tá, como que tá nenhum? Singular. Então, necessariamente, esse verbo vai ficar também no singular, concordando com quem? Com o referente do que? Necessariamente. Preste atenção. Então, está correta a oração, justifica-se pela concordância com o termo antecedente, nenhum. Tá certíssimo. Contudo, volto a dizer, se a banca for malvada, ela vai pegar o quê? E ela vai fazer perguntas sobre o quê? Aí você vai precisar lembrar disso. Analise esse quê, veja se é um pronome relativo, qual função que ele cumpre na oração que ele segue, tá? E qual é a palavra que ele retoma da oração anterior e faça a análise correta. Análise sintática completa do período. Vamos lá, vamos seguir. É muito comum, gente, em questões de concordância, análise, questões de sujeito, você encontrar questões com pronome relativo. É muito comum. Já encontramos a questão aqui, letra A tá certa, não tem erro, mas vamos continuar. Entre todos os dias festivos do ano, não há nenhum. O verbo está flexionado na terceira pessoa do singular, porque concorda com o termo nenhum. Terceira pessoa do singular. Preste atenção. E a gente tem aqui, pessoas, observe. O A está com sentido de existir. Entre todos os dias festivos do ano, não existe nenhum. O verbo está flexionado na terceira. Qual é o verbo? É o verbo haver. Na terceira pessoa do singular, porque concorda com nenhum, que funciona assim. Não é sujeito, que o verbo haver é impessoal. E ele não está concordando com nada. Ele está no singular porque ele é impessoal. Tá errado. Erradíssimo. Cuidado com questões com o verbo haver. A banca vai inibir você ao erro. Muito cuidado. Segue comigo para a próxima. Estariam mantidos os sentidos e a correção gramatical do trecho caso substituísse a por tem. Interessante. Porque meu aluno, vem para cá. Eu acabei de conversar com você. Se esse tem vem acentuado, ele é plural ou singular? Ele é plural. Então, vem para cá. Como ficaria? Não tem nenhum. Pessoas, primeiro, nenhum está no singular. Esse tem é plural. E a questão de sentido não se mantém. O verbo haver não se troca pelo verbo ter, tá? Ele tem sentido de existir, ele se troca por existir. E a concordância tem que ser feita corretamente. Não existe. Não tem como. Você vai trocar o verbo haver quando ele tiver possibilidade, mas pelo verbo existir, fazendo as devidas alterações. Porque o verbo existir, quando ele adentra a oração, ele tem que concordar com o termo que vem, o que era o objeto direto para o verbo haver se torna sujeito de existir. Tem que concordar. E quando for existir, aqui não cabe. E até mesmo porque a gente tem um verbo aqui, no plural. O verbo ter aqui está no plural. A correção
Preste atenção, letra D. A correção do referido segmento seria mantida caso se reescrevesse, ó, não há nenhum que com não há. Gente do céu. Pode isso se esse verbo está, ó, se esse verbo é impessoal, o verbo haver é impessoal. Eu posso fazer isso se ele está com sentido de existir? Ele realmente é flexionado, ele vai para o plural? Claro que não, tá errado. Ele não pode ser flexionado. Ele tem que morrer dessa forma aqui, ó. Ele vai morrer no singular, tá? Com as variantes, claro, do singular, mas no singular. Tranquilo? Então, quem responde a questão de fato é letra A, próxima questão. Assinale a alternativa em que ocorre falha de relação. Observe. Existe uma falha. Eu quero o erro. Vamos lá. Preste atenção. Primeira assertiva. Os Estados Unidos têm mais... Peraí, deveria ser Estados Unidos. Os Estados Unidos têm no plural. Por quê? Porque eu tenho um referenciador, eu tenho um determinante. Quando acontecer isso, o nome do lugar tá com determinante, o verbo vai concordar com o determinante. É muito importante. Os Estados Unidos tem mais propensão às ações beneficentes. Beleza, tá tudo certinho aqui. Então, não é o que eu procuro, que eu procuro algo que seja errado. Eu procuro algo que seja errado. Letra B, não assista a... Quem assiste com sentido de ver, assiste a televisão antes de dormir. Tá certinho. Não tem nada errado aqui, meu aluno. Agora, vem para a próxima. Alimentos consumidos à noite, como frituras, perdoe-me, e carnes vermelhas impactam. Observe. Alimentos impactam. Alimentos consumidos à noite, como frutas e carnes vermelhas, impactam os alimentos. Preste atenção, o metabolismo está tudo certinho. A concordância está certinha. Bastante doenças causam insônia. Preste atenção. Já achei o erro. Porque quando esse bastante for um pronome indefinido, preste atenção. Aqui está ou não está? Vou subir um pouquinho mais para você. Com sentido de muitas doenças. Ó, muitas doenças. Outra coisa, quando esse bastante é advérbio, preste atenção, que é quando ele fica invariável. Ele fica invariável quando ele é advérbio. Ele se relaciona com o quê? Você sabe que o advérbio ele vai se relacionar com outro advérbio, com um adjetivo ou com um verbo. A palavra doenças é o quê? Me diga. É um substantivo. Então, isso aqui só pode ser um pronome indefinido. Então, não é bastante, seria bastantes. Bastantes doenças, plural, isso mesmo. Então, quem está errado é a letra D. Letra D está errada. Segue aqui comigo. Quinta questão diz o seguinte. Deixa eu ver aqui. Em relação à concordância verbal, é correto afirmar que preste atenção, o texto que eu tenho que analisar é esse. A assertiva está aqui e as alternativas aqui. O adjetivo dedicada concorda com o adjetivo elíptico. O que é elíptico? Ele ficou escondido. Suprimido. Teve uma elipse ali. Ele não aparece, mas ele fica subentendido. Eu consigo entender que ele está ali. Durante a leitura, eu sei que a palavra vai estar ali, mas eu não a vejo e eu não a escrevo. Segue comigo. Vamos ver se dedicada concorda de fato. Vamos lá. Cadê dedicada? Vamos lá. A checagem de fake news em postagens não é feita por uma equipe da Meta.
Presta atenção. Ela é feita por agências credenciadas junto à rede internacional de uma entidade não partidária dedicada, presta atenção, dedicada concorda com o adjetivo elíptico, uma entidade, presta atenção, uma entidade está elíptica, gente, pelo amor de Deus, e pior, é adjetivo, uma entidade é adjetivo, não é adjetivo de jeito nenhum, ó, um artigo aqui, uma entidade, isso aqui é um substantivo. E não está elíptico, está expresso. Está expresso. Isso aqui está errado 2 vezes. O verbo dedicada, preste atenção. Dedicada, tá aqui, dedicada. Concorda com a locução adjetiva. Eu já acabei de falar que uma entidade não é adjetivo, muito menos uma locução adjetiva. Tá errada. Tá errada. Essa daqui também. Essa daqui tá dada, hein? Essa foi a questão dada. Letra C. Preste atenção na letra C. O verbo, a forma verbal é concorda no singular com o adjetivo feita, atendendo à regra de concordância verbal. Vamos lá. Ela é, aqui ó, ela é, ela quem? A checagem de fake news. Então, ó, ela é feita. Aí tá concordando, gente, com feita? Tá concordando no singular com o adjetivo feita? Atendendo às regras de... Claro que não. Está concordando, ó, com ela, que é referenciador, ó, referente e referenciador de a checagem, tá? A concordância que é feita por meio de a checagem, lá no início do período. Então, tá errado também. Sobrou quem? A letra D. Mas vamos analisar a letra D. O verbo concorda no singular com o substantivo. Ah, acabei de falar isso. Checagem, atendendo à regra de concordância. Exatamente. Ele vai concordar, mas ó, observe, eu tenho checagem lá no início do período e tenho ela aqui. Se a banca falasse que o concorda com ela, também estava certo. E ela está se referindo a quem? A checagem, tá? A gente tem toda uma análise aqui. Ela se refere à checagem. Tranquilo, então letra D responde a questão. Vamos seguir. Assinale a alternativa que apresenta um erro de concordância verbal ou nominal. Meu aluno, a gente já vai começar aqui a trabalhar também a concordância nominal, porque eu não trouxe somente concordância verbal, eu falei a você concordância verbal e concordância nominal, beleza? Então, fica atento. Mesmo que a questão não te peça expressamente nominal, verbal, atente-se a ambas. Segue comigo. Assinale a alternativa que apresenta erro, eu disse erro, de concordância nominal. Vamos lá. Primeira assertiva, interessante, pois precisei de uma sugestão de uma amiga, uma sugestão, até agora tá tudo tranquilo, para escolher esse tema. Até aqui tá tudo tranquilo. Observe, eu precisei, sujeito oculto, aqui, tá? O verbo concordando com a primeira pessoa do singular, tudo perfeito, concordância verbal, de uma sugestão de uma amiga para escolher esse, tá perfeito, não tem erro não. Letra B. Se pensar no pôr do sol como exemplo maior de sua expressão, é a sua distância que me mantém vivo. Ah, é até filosófico, até bonitinho, né? Ficou até bonitinho. Mas preste atenção. Pessoal, volta para cá. Volta. Novamente, concordância trabalhando com acentuação. Uma mistura de concordância com acentuação. Você observou o verbo manter aqui. Venha para cá. Analise para mim. Ó, novamente. Gente do céu. Ó, acento fechado, ou seja, ele está no plural.
Ele está no plural. Se está com acento fechado, acento circunflexo plural. Acento agudo, singular. Isso mesmo. Se tiver assim, ó, mantém, singular. Se estiver dessa forma, com acento fechado, circunflexo, é plural. Ó. A sua distância, presta atenção, vou apagar. Gente, é necessário, pare tudo que você estiver fazendo, que novamente o pronome que está aqui. Gente, o pronome relativo que, novamente cumprindo aquele papel. E trazendo para você aqui macetes e tentando desviar sua atenção. Venha para cá. A banca pode trabalhar só com o danadinho, então fique atento, ó, preste atenção. E a sua distância, a qual me mantém vivo, preste atenção. Quando você diz a qual, esse que se refere a quem? A distância. Eu tenho o termo que está sendo referente. Eu tenho um termo que está aqui substituindo. Eu tenho referente. Então, observe, está no singular. Se está no singular, esse que automaticamente vai ser singular. Ele vai ser singular. Então, fica a qual? A distância a qual me mantém. Mantém. Ela me mantém essa distância. E a concordância é feita com distância, tá? Aqui, preste atenção. A distância mantém a minha pessoa vivo. A pessoa, o indivíduo vivo. Então, esse mantém deveria ser escrito assim, ó. Mantém, concordando com distância, que está no singular, que é aqui, ó, o referente de que também está no singular pelo seu referente, necessariamente. Pessoas, deixa eu fazer uma oração aqui bem legal com esse que. Vou terminar primeiro. Primeiro eu vou terminar a questão e eu vou fazer uma análise sintática completa para você com o pronome relativo que, para você observar o quão perigoso ele é nessas questões de concordância, de análise sintática completa, de observação de sujeito, de período composto. Vem para cá. Então, aqui está errado, tá? Ele pediu um que tenha erro, então já é a resposta. Já é a resposta. Se bem que assim, diferencio-me da estrela maior. Por quê? No final, quero todos comigo. No final, não quero ficar só. Não tem erro. Busco energia para só depois atrair os outros para perto de mim. Tá tranquilo. Mas vamos lá. Estou aqui, louca para fazer isso para vocês aqui. Deixa eu ver um espaço. Eu vou fazer aqui, na questão de número 7. Vou fazer nesse espaço aqui. Vou escrever para você, meu aluno, uma oração e a gente vai analisar. Deixa eu pensar aqui. Com... Ó. Os materiais virtuais da Tia Eli. Virtuais de ontem que foram disponibilizados por ele. Presta atenção. São ótimos. Presta atenção. Meu aluno, vou te ensinar uma análise sintática a nível hard. Preste atenção. Vem para cá. Vem para cá. Os materiais virtuais de ontem que foram disponibilizados por ele são ótimos. Observe que aqui eu tenho o perigoso. Observe que esse perigoso, você tem que identificar se é pronome relativo ou não. Ó, os materiais virtuais de ontem, que é pronome relativo, está retomando o quê? Materiais virtuais. É pronome relativo. Se considera a questão. Isso aqui é só um exemplo que eu estou trazendo para você, de análise sintática mais aprofundada.
Esses materiais virtuais, preste atenção, os quais foram disponibilizados, são ótimos. Aí a banca chega aqui e diz, ó, quem é o sujeito da forma verbal são. Preste atenção. Aí você pensa, os materiais virtuais de ontem que foram disponibilizados, interessante. Tá legal. Aí a banca chega, ó, quem é o sujeito da forma verbal foram, ou melhor, foram disponibilizados. Quem é o sujeito? Materiais virtuais de ontem. Materiais são materiais virtuais ali. Sujeito de foram disponibilizados. Quem foram disponibilizados? Os materiais virtuais. O sujeito é materiais virtuais. Errado. Não é de jeito nenhum. Não é. Preste atenção. Materiais virtuais é sujeito do verbo ser. Vem para cá, que você vai ver. Ó, os materiais virtuais de ontem são ótimos. O verbo ser que tem como sujeito material virtual. Materiais virtuais, tá? Essa oração aqui, ó, ela é uma oração deslocada, que é o que acontece quando esse que, como pronome relativo, aparece retomando o termo anterior. Observe. E a análise dela deve ser feita por ela, sozinha. A oração aqui, a oração principal é: os materiais virtuais de ontem são ótimos. Essa é a oração principal. E o sujeito foram disponibilizados não é materiais virtuais. Volte. Agora você vê, esse que ele retoma imediatamente quem? Materiais virtuais. Por isso que quando você for trocar por o qual, você vai colocar no plural. Quem é o sujeito de foram disponibilizados? A banca vai perguntar e você vai dizer, é o quê? Pronto, o sujeito é o quê? É só isso. Mentira ali. O pronome relativo, sim, gente, eu já falei a vocês, ele é perigoso, ele pode ser objeto direto, ele pode ser objeto indireto, ele pode ser o sujeito da oração que ele segue. Nesse caso aqui, venha para cá e faça a análise. Foram disponibilizados. O que foram disponibilizados? Os materiais virtuais, mas materiais virtuais não pode ser sujeito ao mesmo tempo do verbo ser e da locução foram disponibilizados. Aqui tem referente, então esse é o sujeito, o que é o sujeito, foram disponibilizados, é locução verbal de ser mais particípio, por ele agente da passiva. Preste atenção. Fiz a análise sintática completa da oração que está ali intercalada. Faça a completa da oração principal agora. Os materiais virtuais, sujeito simples, do verbo de ligação ser, ótimos, predicativo do sujeito. De qual sujeito? Materiais virtuais, porque o que foi ótimo? O material virtual que foi disponibilizado ontem. E ontem é o quê? Adjunto adverbial de tempo, que está ali antes da oração deslocada. Pessoas, essa análise sintática ela é bem mais aprofundada, mas é importante que você consiga fazer isso. Não é difícil. Observe, não é difícil. Entenda esse pronome relativo que, nessas construções como um termo que está se referindo a outro, e ele cumpre a função dele na oração que segue. Se a banca perguntar quem é o sujeito, é o quê? Se ele estiver cumprindo o papel de objeto direto, ele é o quê? O objeto direto é o quê? Se for objeto indireto, o de quê? O de quê? Para quê? Seja como for que ele apareça, mas quando for objeto indireto, vai aparecer preposicionado. Não se preocupe. Tranquilo? Vamos seguir. Pessoas, vou fazer o seguinte. Eu vou parar por aqui para que a aula não fique ainda maior e volto já já.